tudo bom? Eu sou a Mika com 3 N's no final e hoje eu vou responder as perguntas de vocês sobre o Japão. Tinha gente perguntando nos comentários, mas você tá na CCXP, você não tava no Japão? Como eu gravei muitos vlogs lá, eu tava espaçando pra não ficar aquela coisa só Japão, 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 Japão. Mas eu já voltei, eu voltei no começo de novembro. Então já faz um mês que eu tô no Brasil. Calma, tô aqui, tá? Não tô em 2 lugares ao mesmo tempo. E antes de eu responder as perguntas de vocês, eu queria dar uma notícia. Agora eu tenho caixa postal. Alguns de vocês me pediram o endereço pra mandar cartinha, mandar desenho, e eu acabava dando o endereço da caixa postal da Carol. Oi, eu sou a Mika. Só que não acho justo ficar enchendo a caixa postal dela de coisa minha, então agora eu fiz a minha própria caixa postal aqui na descrição. Se vocês forem mandar alguma coisa, me avisem antes pra eu já saber que vem, eu fico lá ansiosa, sem dormir, esperando chegar a sua cartinha, tá bom? Então vamos responder as perguntas que vocês me mandaram. O José Jefferson tá me perguntando como que foi trocar de roupa na estação de trem, né? Fiz o vídeo lá do Halloween e eu troquei de roupa na estação. Foi engraçado. Porque assim, o Halloween é uma data especial e todo mundo tá fantasiado na rua, então não é tão vergonhoso fazer isso. É claro que pra mim foi porque eu sou estrangeira, então eu tava lá me estranhando no ninho, né? Mas nas estações todas tava uma fila de meninas na porta do banheiro, e aí você vai lá e se troca, e o banheiro é relativamente limpo. É lógico, é um banheiro de estação de trem, estação de metrô, então não é que ele vai estar, nossa, aquela limpeza. Mas tava limpinho, só tentando encostar em nada ali, vamos lá, troca de roupa, foi rápido. O Lucas Alves perguntou como funcionam as instituições de ensino superior para estrangeiros. Olha, eu não sei muito bem sobre isso, eu conheço brasileiros que estão estudando lá com bolsa de estudos, porque eu acho que a faculdade pra você pagar sozinho é bem cara, é mais ou menos o nível Estados Unidos de faculdade cara. E sobre a bolsa eu também não posso dar muitos detalhes porque não prestei nem nada. Mas eu vou deixar aqui na descrição o link do blog do meu amigo que me hospedou lá em Kyoto, e ele tá estudando em Kyoto com uma bolsa do governo japonês, então lá vocês podem ler um pouco mais a respeito de estudar no Japão. Eu acho que vai ser melhor do que eu ficar tentando explicar aqui. O Yuri Rocha perguntou se eu comprei mangás ou outras coisas relacionadas com animes. Quais? Não foi muita coisa, mas deu pra fazer uma compra legal lá. A primeira grande compra que eu fiz, na verdade, não foi uma compra, porque foi uma um presente surpresa. Eu tava passeando com a Karina, que se vocês não conhecem é no canal no YouTube Casinha Rosa, também vou deixar o link aqui na descrição, que foi uma fofa, a gente combinou de se encontrar lá no Japão. Eu fui em Nagoya encontrar com ela e o marido dela, e a gente foi num sebo de mangás que chama Book Off. Nesse sebo tem todo o mangá que você pode imaginar, usado, mas em boas condições, e eles vendem o volume do mangá por 100 ienes, que dá mais ou menos uns 3 reais. E aí eu quis comprar a coleção de Fruits Basket, que, como eu disse no vídeo das 50 coisas sobre mim, é um mangá que eu releio todo ano, então eu achei que seria a hora de tentar reler essa história em japonês finalmente. E aí eu peguei toda a coleção lá e eles me deram de presente, foram super fofinhos e eu fiquei super contente. Mas isso foi uma compra que eu fiz. Eu comprei algumas figures, e aí no final do vídeo eu mostro quais que eu comprei, etc. E foi basicamente isso. Eu comprei alguns jogos usados de PSP, que lá também tava barato. Eu ganhei um Pikachu de pelúcia. Pra mim mesma eu não comprei muita coisa. Eu comprei algumas lembrancinhas pra amigos. E não comprei tanta coisa porque eu tava no modo economia de dinheiro. Mas dá vontade de comprar tudo. Você vai aqui Akihabara, nossa, eu quero comprar tudo. Tem pôster, tem Dakimakura, aquele travesseiro pra você ficar abraçando. Tem um monte de coisa. É muito legal. O Thiago Augusto perguntou se essa coisa de que o povo japonês é atencioso e gosta de ajudar é verdade ou é marmata? Marmata pura. Acho que é mentira, né? E sim, teve muita gente solícita, principalmente em Kyoto, que foi o começo da minha viagem, quando eu ainda tava muito noob de Japão, eu ainda não tava tão segura pra falar japonês assim, e também porque Kyoto é um caso especial. Nas outras cidades você anda muito de trem, só que Kyoto não tem tanto metrô, tanto trem, é mais ônibus. Então eu acabei me perdendo bastante lá, e eu dependi muito da ajuda dos japoneses pra me achar de novo. Foi até engraçado que teve um dia que teve 2 casos assim seguidos, que eu tava no centro da cidade e eu queria voltar pra casa do meu amigo, e eu fui procurar no Google Maps o ponto de ônibus pra voltar, e ele tava dando no meio de um cruzamento. E aí depois eu descobri que é porque geralmente o nome do ponto de ônibus corresponde a 4 pontos de ônibus diferentes, porque não precisa ser fácil, né? Mas enfim, não vou entrar em detalhes. E eu pedi ajuda pra uma menina na rua, tudo em japonês, mas ela me entendeu, beleza? Sabe onde passa o ônibus tal? Aí ela, espera só um pouquinho, saiu correndo. Eu pensei, nossa, será que ela ficou com tanta vergonha de falar com um estrangeiro que ela saiu correndo, me largou aqui numa rua sozinha?
Fiquei lá olhando o celular, né? Ela pediu pra eu esperar, vou esperar um pouquinho, né? E aí ela volta correndo, ela tinha ido correndo pedir informação pra não me deixar esperando. Ela, eu conversei, o ponto de ônibus é ali, eu vou lá com você. Aí ela foi conversando comigo, puxando assunto, e esperou o ônibus comigo, e aí quando eu entrei no ônibus, ela foi embora fazer os assuntos dela. Só que, como tem 4 pontos de ônibus com o mesmo nome, ela me passou o ponto errado. Porque todos os ônibus de Kyoto são circulares, então eu peguei pro sentido errado. Até eu chegar na casa do meu amigo, no ponto da casa do meu amigo, demoraria mais ou menos 2 horas. E a bateria do meu celular tava acabando. Tinha um ponto que era um pouco mais perto do que se eu esperasse a volta inteira. Aí eu desci nesse ponto. E eu fui andando no Google Maps, não tava achando. Quando eu fui olhar de novo, a minha bateria morreu. E eu não consegui encontrar a casa do meu amigo. Aí eu, socorro, o que eu faço? Tô aqui no meio dos becos em Kyoto, sozinha. Aí eu fui numa avenida que tinha perto e tinha um restaurante de takoyaki. Eu pensei, se eles não me derem informação, pelo menos eu vou pedir pra carregar meu celular um pouco pra eu poder achar o mapa. Aí eu perguntei pra um casal que tava comendo lá e o moço do casal pegou o celular dele, botou o endereço do meu amigo no mapa, porque eu tinha anotado o endereço num caderninho, com medo do celular acabar a bateria, obviamente. E foi comigo andando até lá, puxando assunto, conversando, deixou a namorada dele lá esperando e foi me ajudar. É lógico que não vai ser todo mundo que vai ser super gentil, porque não dá pra você generalizar também. Não dá pra você dizer que todo brasileiro vai tentar dar um jeitinho e passar você pra trás, porque eu aposto que muita gente ajudaria um estrangeiro na rua aqui no Brasil também. Assim como não dá pra dizer que todo japonês vai te ajudar, que vai ser super gentil. Mas esses casos mostram que eles foram gentis comigo sim, existe gente muito legal disposta a ajudar estrangeiros. E aí o Magnum perguntou se eu paguei algum mico no Japão, e eu paguei, e foi em Kyoto também. Kyoto foi o lugar que eu fiz mais nubice do Japão, porque eu tava super ainda de jet lag, eu não tinha acostumado direito, mas o que eu fiz foi pagar mico na hora de descer do ônibus, porque eu tava com uma mala bem grande, e eu fui lá no ônibus, sentei atrás, demorava mais ou menos meia hora da estação de Kyoto até o ponto perto da casa do meu amigo. Chegou muito mais rápido do que eu esperava, porque ele não parou em alguns pontos. E aí, quando eu percebi que era hora de descer, eu tava assim, socorro, desci com a mala, não sei o que. E aí a mala caía, e eu caía pro outro lado, e eu quase caí em cima da japonesada toda. E tinha turista também, porque Kyoto tem muito turista, todo mundo correndo na minha cara. No fim eu consegui descer do ponto, mas eu... Ai, que mico, sério, eu morri de vergonha. Eu desci toda vermelha, toda carregando a mala, socorro. Foi horrível. Mas depois ficou tudo bem. Na volta eu nem paguei tanto mico na hora de pegar o ônibus, juro. O Lokyojin Thunder Thor perguntou quais foram os choques culturais que mais me chamaram a atenção e se os japoneses paqueram as garotas ou se isso é bem raro no Japão. Choques culturais depende. Tinha muita coisa que eu tava preparada quando eu fui, porque eu já tinha noção. Tem vários vídeos, sei lá, às vezes de blogueira de lifestyle que fala eu fui pro Japão e eles não pegavam dinheiro, eu fui pro Japão e todo mundo te olhava feio se você ficava do lado errado da escada rolante. Todas essas coisas eu já sabia, então não foi nenhum choque. Mas uma coisa que eu não sabia, me deixou surpresa, foi que as japonesas nunca mostram o colo, assim, a parte do decote, vamos dizer assim. A moda lá é que todo mundo tá de casaco, mesmo se for verão. Mesmo que seja um casaquinho, assim, fino, todas elas estão com o braço coberto. E você usa pelo menos uma manga 3/4. Não vi nenhuma de camiseta de manga curta, assim, que nem a minha. Talvez no verão. Mas mesmo assim elas não usam muita regata. Se usa regata, tem outra blusa de manga por baixo. É lógico, se vai numa balada, alguma coisa, tem um pouco mais de decote e tudo, mas no dia a dia ninguém mostra nada. E por incrível que pareça, essa coisa toda puritana aqui em cima, as saias são muito mais curtas do que no Brasil, por exemplo. Todas elas usando com micro saia. Até as minhas saias eram consideradas compridas pra moda japonesa, mas as minhas blusas eram todas... Nossa! Como assim? E aí em Kyoto eu até tentei, pra não ficarem me olhando, né, vou usar um casaquinho por cima. Só que era uma semana que tava calor e eu pensei, já vão me olhar porque eu sou estrangeira mesmo, então dane-se, eu vou ficar com a minha blusa regata mesmo. Mas foi uma coisa que me pegou desprevenida lá. E sobre essa coisa dos japoneses paquerarem as garotas, depende. Uma coisa é paquerar, que nem você falou na pergunta, e outra coisa é mexer com mulher na rua. Paquerar é você chegar, sei lá, oferecer pra comprar um drink, algo assim, conversar. Mexer com garotas na rua não é paquerar, tá bom?
não mexam com garotos na rua. Mas enfim, paquerar existe sim no Japão, mas eles são mais tímidos, então é uma paquera meio diferente. Se vocês quiserem, depois eu conto mais a respeito. Mas mexer com garotas na rua, não vi em caso nenhum. Todos os lugares que eu fui, eu me senti muito segura. Quem não sabe, eu fui viajar sozinha e eu não me senti em perigo, em risco, em momento algum. O Gabriel perguntou quanto foi ao todo a viagem, despesas, transporte, avião e tal. Olha, pra ser sincera, eu não sei direito porque eu não botei o cálculo no papel, mas eu vou dizer mais ou menos quanto foi, e é lógico que isso também vai variar de acordo com o seu tempo de viagem. Eu fiquei 22 dias no Japão. Fora do Brasil, na verdade, eu fiquei uns 24, 25 dias, porque tem o tempo da viagem. Dentro do avião deu 23 horas, mas também tem o tempo de escala e tal. Deu umas 30 horas pra ir, 30 horas pra voltar. Mas o avião custou R$2.500. E aí, como precisava do visto pros Estados Unidos, já que eu ia fazer conexão em Nova York, eu precisei também desembolsar o dinheiro pro visto americano. Se você tiver, você não precisa desse gasto. E lá foram mais R$500. Aí teve o Japan Rail Pass, que graças ao pessoal da vaquinha eu consegui comprar. Obrigada, pessoal da vaquinha. Depois eu fiz um vídeo em Akihabara agradecendo vocês, que ainda vai entrar no canal. Mas também o Japan Rail Pass é mais R$2.000 e poucos. Aí, de hospedagem, em Kyoto e em Hiroshima eu não tive que gastar hospedagem. Mas em Nagoya e em Tóquio, sim. E Tóquio foi pelo menos uns R$1.500, R$1.600 de hospedagem. Fora isso, pra comer, pra transporte, porque o Rail Pass ele é bom, mas ele não serve pra todos os tipos de transporte, então eu tive que usar também outros meios. Eu levei $2.000, que na época tava bem alto o dólar, então foram R$8.000. Então eu não sei fazer conta, mas vocês somam e dizem aí nos comentários, porque eu sou galera de humanas, não sei fazer conta, tá bom? Desculpa. Mas é claro que os seus gastos podem ser diferentes dos meus. Eu gastei menos com hospedagem. E eu gastei pouca coisa comigo, assim. Se você é uma pessoa que não abre mão de conforto, talvez as opções de viagem que eu fiz não sejam as melhores. Por exemplo, eu fiquei em Airbnb, aluguei quarto na casa das pessoas. Isso dá menos privacidade, mas eu achei bom porque eu pude ter mais convivência com as famílias japonesas e também porque era mais barata. Talvez se você quiser um conforto maior ou se você for viajar em mais pessoas, seja mais legal alugar uma casa inteira, ficar num hotel. Então aí já vai mais um dinheirinho. E também tem gente que pode querer menos conforto ainda para economizar mais. E aí você pode ficar em hotel cápsula, por exemplo, em Mangá Café, que é um vídeo que eu gravei, inclusive. Eu fiquei no Mangá Café pra mostrar pra vocês como é, tá? Talvez entre algum dia aqui. Tem opções que são mais baratas sim, só que aí você também tem que ver quanto você aguenta. Por exemplo, eu ia ficar 22 dias no Japão, então 22 dias em hotel cápsula, em Mangá Café, depois do terceiro ou quarto dia você já tá acabado, assim. E não tem um lugar pra você deixar suas coisas, você acaba gastando mais em coin locker, que é o armário pra guardar sua mala. Então não necessariamente o preço compensa. Você tem que calcular tudo isso, ver o que vale a pena pra você e aí sim você começa a juntar dinheiro pra levar pra lá, né? Mas o Japão em geral é caro sim, você vai gastar entre 500 e 1.000 ienes por uma refeição básica. Vai, uns R$30 pra você comer toda a refeição. Você pode às vezes comprar também um bolinho de arroz no Combini, mas também você vai comer 20 dias só de bolinho de arroz? Não sei. Eu, vários dias, pra economizar um pouquinho, eu ia lá no Combini e comia um bolinho de arroz de almoço, sabe? Aí saía só uns 200 ienes, que dá um pouco menos de R$10. Tem como economizar, mas também não dá pra levar nada de dinheiro. E ao contrário do que eu fiz, eu acho que quanto mais dinheiro você puder levar, melhor, pra poder comprar coisas lá. Tanta coisa legal, vale a pena. O Marcos Vinícius perguntou do dinheiro também, que eu já respondi aqui mais ou menos. Se precisa de visto, se com inglês você se vira, e se todos lá são fãs da Kodakumi. Sim, precisa de visto, e eu recomendo que você olhe o visto bem antes pra saber como é na sua cidade. Pra mim foi fácil porque eu sou de São Paulo e tenho o consulado do Japão por aqui. Talvez se você for de outro estado você tenha que viajar pra um lugar que tenha consulado do Japão e eu não sei muito bem como funciona. Mas pro meu foi até que fácil, só que trabalhoso, porque eles pedem muitos documentos. Mas ok, ele é muito mais trabalhoso, só que também eu achei ele mais fácil de tirar que o dos Estados Unidos, que tem que ir lá fazer entrevista, essas coisas. O do Japão você leva o documento, 2 dias depois sai a resposta e pronto, mais fácil. Se com o inglês você se vira, sim, mas é mais difícil. Os japoneses têm aula de inglês no colégio, assim como a gente, só que mesmo tendo aula de inglês no colégio, você talvez não recomendasse pra um gringo andar na rua no Brasil sem nada pra se orientar, porque não é todo mundo que vai responder ele em inglês, certo? No Japão é a mesma coisa. Eles até entendem inglês, entendem às vezes quando você pergunta, só que eles têm um pouco de vergonha até de falar inglês, de conversar em inglês, eles não têm essa segurança pra ficar trocando informação com você em inglês.
e o sotaque deles é bem difícil de você entender também. Isso não quer dizer que não seja possível se virar com o inglês lá. Pelo contrário, tem vários amigos meus que foram, não sabiam falar japonês e conseguiram uma boa. O meu amigo que eu encontrei em Tóquio fala português, italiano, inglês, russo, sei lá o que, mas não fala japonês, e mesmo assim ele conseguiu aproveitar Tóquio super bem. Normalmente isso quer dizer que você vai pedir informação não tanto pra gente na rua, mas em uma estação de trem, em algum posto de atendimento de turista. Você pode usar muitos aplicativos no celular, tem vários aplicativos que ajudam nessa coisa da viagem do Japão, mas perguntar pra pessoa na rua já fica um pouco mais difícil. Alguns restaurantes têm cardápio em inglês, outros não, mas eu acho que dá pra você aproveitar sim. Se você tá planejando uma viagem, eu acho que o legal é você começar a estudar um pouquinho de japonês pra pelo menos ter uma noção de fazer um pedido num restaurante. Valoriza, né? A gente não fica feliz quando o estrangeiro vem pro Brasil e pergunta uma coisinha em português, agradece em português. Eu acho que você saber algumas palavras em japonês já te abre muitas portas, já faz o pessoal ficar mais simpático, esse tipo de coisa. Eu sei que ninguém perguntou isso, mas o meu japonês, por exemplo, qualquer pessoa que estuda japonês, se me ouvir falando japonês nos vídeos, vai ver que eu falo super errado, porque eu fico nervosa e aí eu troco a ordem das palavras, eu falo palavra que não existe, mas mesmo assim deu para as pessoas me entenderem e eu consegui entender as pessoas. Isso foi ótimo, porque eu consegui pedir em restaurante, chegar lá pedindo em japonês, fiz amigos, coisa que eu não teria conseguido se eu só falasse inglês. Então eu acho que estudar um pouquinho do básico já seria ótimo pra quem quer viajar pro Japão. Mas em geral eles são preparados pra receber gente em inglês, principalmente na sinalização, principalmente nos centros turísticos. Então em Kyoto, em Tóquio, vai ter placa com Romaji, que é a transcrição com caracteres ocidentais, vai ter nos trens e nos pontos de ônibus, às vezes algum anúncio em inglês, às vezes o nome da estação em Romaji. Então dá sim. Se você não sabe nada de japonês, estuda um pouquinho, mas dá. E se todo mundo é fã da Kodakumi, olha, eu não vi nada da Kodakumi lá, mas também eu não procurei. Talvez sejam, talvez não. Acho que, sei lá, a moda da Kodakumi passou, né? Não sei. Faz tempo que eu não ouço falar dela. Fica aí a pergunta. Quem gosta da Kodakumi? Diz aí nos comentários. Bom, ficou meio longo, mas agora é hora de eu mostrar as figures que eu comprei. Vamos ver se eu consigo. Pera aí, já volto, vai cortar. Voltei, fui pegar as figures e elas estão espalhadas aqui pela cama, então nem todas estão super montadas, talvez algumas desmontem enquanto eu estiver mostrando. Mas enfim, eu comprei uma coleção das figures da Madoka. Essa é a Mami, pra quem não conhece, Sayaka, a Kyoko, a Homura e, é claro, a Madokinha. Aí eu comprei a Hatsune Miku, a Umi, a Fu e a Hikaru, das Guerreiras Mágicas de Heian. Quem conhece esse anime? Digam aí nos comentários. Eu comprei também a Chie do Persona 4 e a Sakura. E foram essas as figures que eu comprei, porque foram as que eu achei em promoção. A coleção que eu gastei mais foi a da Madoka mesmo, que cada uma delas estava o equivalente a uns R$50, o que é muito mais barato do que qualquer figure que você encontrar no Brasil, né? E eu nunca tinha tido figures na minha vida, então já que eu tava em Akihabara, eu decidi não reprimir essa vontade, então foram essas que eu comprei. Digam aí nos comentários qual que você gostou mais, se você conhece alguns animes que eu mostrei aqui, ou no caso da Hatsune Miku do Persona, né? Se você já jogou, já ouviu, etc. E se vocês tiverem mais perguntas ou quiserem que eu faça algum outro vídeo explicando melhor algum dos assuntos que eu comentei aqui, digam aí nos comentários também. Por favor, curta o vídeo, assina o canal. Beijos e até a próxima!